E aí, pessoal, tudo bem? Nessas nossas videoaulas de hoje, nós vamos trabalhar alguns exercícios que fazem parte de uma série de exercícios que nós selecionamos para que vocês possam se preparar para a terceira E, tá ok? Então, abram o livro didático de vocês na página 213. Livro didático, página 213, que tem um texto chamado Cabeludinho, tá certo? Então nós vamos ler esse texto, Cabeludinho, e vamos trabalhar algumas questões que vão tratar do assunto da preposição. Então nessa semana, nós fizemos uma live revisando todo o conteúdo teórico de preposição, E agora nós vamos fazer um exercício para complementar essa parte prática de preposição. Lembro que isso que nós estamos fazendo é somente uma revisão, tá ok? Então tem que também reler todo o conteúdo que já está lá postado no AVA, na SD da preposição. Então o que é isso aí? A nota de aula de preposição, as videoaulas gravadas, os exercícios que foram postados, tá ok? Então, além de tudo isso que já tem lá, nós ainda vamos fazer mais alguns para preparar vocês melhor para essa terceira E. Tá bom, pessoal? Então, todo mundo aí já pegou o livro didático? Então, vamos lá. Página 213, tá? Texto Cabeludinho. Então, vamos ler juntos aqui. O texto a seguir é do poeta mato-grossense Manuel de Barros. Leia-o para responder as questões 1 a 4. Cabeludinho. Quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu, como quem dissesse no carnaval, aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Ela falava de sério, mas todo mundo riu, porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um xiste, e fez, e mais. Eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor e pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada, um menino gritou. Discilimina esse, cabeludinho. Eu não disciliminei ninguém, mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois, ouvi um vaqueiro a cantar com saudade. Ai, morena, não me escreve, que eu não sei a ler. Aquele a preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. Então, esse texto é de Memórias Inventadas, a Infância, São Paulo, Planeta 2003, tá? Então, vocês observem que esse texto aqui, ele trabalha uma linguagem um pouco diferente, tá? Porque ele vai trabalhar justamente a parte da semântica e do discurso com vocês, da preposição, tá? Então, ele faz só uma observação que tem uma palavra que é um vocabulário um pouco mais difícil, que é o xiste. E o que quer dizer xiste? Quer dizer algo engraçado, cômico, tá certo? Então, pessoal, vamos lá na primeira frase do texto. Melhor, vamos na primeira questão, tá certo? E diz o seguinte, observe esta frase do texto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu, Então, diz o seguinte, a palavra ateu
é um adjetivo e significa aquele que não crê em Deus. Então, a letra A, de acordo com as regras da língua, qual seria a construção dessa frase? Então, vamos fazer juntos aqui. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Tá legal essa construção de acordo com as regras da língua? O que vocês acham? Ou, se a gente fosse seguir as regras da língua, a gente teria que usar uma construção diferente. Bom, então, pessoal, quem respondeu que teria que usar uma construção diferente, respondeu corretamente, tá certo? Por quê? Porque pelas normas da língua, essa preposição de entre o verbo voltou e o adjetivo ateu ficou esquisito, não ficou? Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Não está esquisito isso aí? Então, como é que seria a construção correta? Ele foi estudar no Rio e voltou ateu, né? Por quê? Porque o correto seria dizer que ele foi estudar no Rio, né? Ou seja, ele viajou para a cidade do Rio de Janeiro para estudar, né? E quando ele voltou para a cidade dele de origem, ele voltou como sendo uma pessoa que nós dizemos que é uma pessoa, que é um ateu, que é o quê? É uma pessoa que não crê em Deus, ou seja, ele viajou para o Rio crendo, né, em Deus, né, uma pessoa crente, e retornou um ateu, tá certo? Então esse de ateu, esse de tá mal colocado, né? O correto seria, ele foi estudar no Rio e voltou ateu, tá certo? Então, pelas regras da língua, essa preposição de não existiria, tá certo? Por quê? Porque ela tá mudando o significado e contrariando a norma da língua. Porque você volta ateu, não volta de ateu, né? Bom, e a letra B? Que alteração de sentido ocorre com o uso da preposição de junto à palavra ateu? Então, agora ele está dizendo o seguinte, né? Pelo correto era não ter essa preposição de, né? Então, vocês já responderam na letra A que o correto seria ele foi estudar no Rio e voltou ateu. Só que o autor desse texto, ele escreveu, ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Então, quando ele botou essa preposição de, como é que ficou alterado o sentido? O que vocês acham? Respondam aí. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu, né? Então, qual a alteração de sentido que fez quando eu usei essa preposição de, né, entre o verbo voltou e o termo ateu? Então, quem pensou, né, e respondeu, ou então ficou pensando, mas na dúvida e não quis responder, eu vou dar aqui a resposta correta para vocês, tá certo? Então seria o seguinte: parece que se diz que ele voltou fantasiado de ateu, ou no papel de um ateu, como se isso fosse coisa passageira, tá certo? Então, é como se ele tivesse fantasiado. Ele foi estudar no Rio e voltou fantasiado de ateu, né? Então, é como se fosse assim, entendeu? Como se estivesse dando esse sentido, que ele está fantasiado ou está num papel, né? Vou dar um outro... na realidade, aqui não está mais assim, perceptível, como se ele tivesse fantasiado, mas eu falei que poderia ser um papel também, tá certo? Então eu vou dar um outro exemplo para ficar mais claro essa situação de papel. Então vamos supor que eu falo assim: ele foi estudar no Rio e voltou de advogado, né? Também o mais correto seria dizer o seguinte: ele foi estudar no Rio e voltou advogado, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Que ele foi estudar no Rio e voltou provavelmente, né,
o texto dá a entender que ele foi estudar direito, né, cursar a faculdade de direito e voltou formado, né, e já tendo feito a prova da OAB e advogado, né? Mas se eu mantivesse essa preposição de, seria como se fosse o papel, né? Então ele foi estudar no Rio e voltou de advogado, né? Ou seja, voltou com o papel de advogado, tá certo? Então realmente fica assim, uma construção que não soa bem ao ouvido, né? Então por isso que pela norma da língua, né, o correto seria não ter essa preposição de, tá certo? Mas o autor, ele quis colocar aqui, né, ou para dizer como se tivesse fantasiado, mas fantasiado de ateu, como é que é uma fantasia de ateu? Ou como se ele estivesse exercendo um papel de ateu, ou seja, ele a partir de agora ele vai exercer um papel de questionar a existência de Deus, algo nesse sentido, tá certo? Então esse foi o objetivo do autor utilizando essa preposição de. A segunda questão. O narrador comenta o gosto da avó pelas regências verbais, mas ele também gosta de criá-las. Observe, por exemplo, as preposições destacadas nestas frases do texto. Então, nós temos aqui duas frases, né? Ela falava de sério. Então, a preposição de é a preposição que está destacada. E na segunda frase, por depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade. Então, a preposição por também está destacada, tá certo? Bom, então, pessoal, primeiramente, se vocês olharem no livro, tem aí um retângulo verde, né? Porque ele está explicando o que são regências verbais, que está assim, o narrador comenta o gosto da avó pelas regências verbais. Vocês ainda vão estudar regência verbal, tá certo? Vocês não estudaram ainda nem no 6º, nem no 7º ano, né? Vocês vão estudar mais à frente, ainda no ensino fundamental, no 8º, né? E acho que provavelmente com mais ênfase aí no 9º, né? Vocês vão estudar as concordâncias, as regências, né? Mas o que é uma regência verbal? Só para vocês não ficarem, o que é isso, né? Então tá aqui nessa segunda frase aqui, tá? Regência verbal, na segunda frase do retângulo verde, tá? Aqui no canto superior direito dessa página 214. Então diz aqui, ó, regência verbal é a parte da gramática que estuda a relação de dependência entre duas palavras em uma construção e as maneiras pelas quais uma palavra pode completar o sentido da outra, tá? Então só para vocês não ficarem assim boiando entre aspas, né? O que é regência verbal? Mas isso aí vocês ainda vão estudar mais à frente, tá? Mas aqui o objetivo não é vocês falarem de regência verbal, não. Ele quer saber o uso da preposição, que é o que nós estamos estudando agora no 7º ano, tá? Então, ó, a letra A diz o seguinte: se eliminarmos essas preposições, tanto a preposição de, ela falava de sério, como a preposição por, no por depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade, ele pergunta assim: ocorrerá alguma alteração no sentido das frases? Então, o que quer dizer isso? Então, ó, se eu, na primeira frase, ao invés de falar, ela falava de sério, eu falasse da seguinte forma: ela falava sério, tirando esse de, vai mudar o sentido da frase? Na segunda frase, por depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade. Se eu tirar esse por e falar assim, depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade. O que vocês acham? Se eu tirar essas duas preposições, a preposição de na primeira frase e a preposição por na segunda frase, eu estou alterando o sentido de alguma dessas frases? Não, não estou, tá certo? Porque ela falava de sério, né? Se eu falar ela falava sério, é o mesmo sentido. A frase continua com o mesmo sentido. Se eu falar por depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade, e ao invés disso
eu falasse depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade, também eu não mudei o sentido da frase, tá certo? Então, a eliminação das preposições nessas duas frases não alteram o sentido das frases, tá certo? E aí vem na letra B aqui. Levante hipóteses. Por que então o narrador emprega essas preposições? Por que será, pessoal? Se é uma preposição que, se eu tirar elas, não vai fazer diferença, não alterou o sentido da frase, para que o autor colocou essas preposições, né? Tanto a preposição de na primeira frase, como a preposição por na segunda frase. O que vocês acham, pessoal? Vamos pensar um pouquinho aí e vamos responder aí no chat. Bom, pessoal, vocês veem o seguinte, ele pede para levantar hipóteses. Então, o que é hipótese? É algo que você pressupõe como verdadeiro, né? Então, é algo que você está pressupondo que seja esse o motivo, né? Então, eu vou levantar algumas hipóteses aqui para vocês, tá certo? Então, a primeira hipótese seria assim, talvez para buscar maior expressividade. Então, ó, ele falava sério, ele falava de sério, né? Então, eu estou querendo dar maior expressividade ao que eu estou falando, né? Seria uma hipótese, tá? A segunda hipótese, talvez para recriar a língua, já que ele não gosta de palavra engavetada. Então, se vocês forem olhar no texto, ele diz que não gosta de palavra engavetada, né? Então, ele estaria colocando uma preposição aí como se fosse para recriar a língua. Por quê? Porque a gente já viu lá na primeira questão, na letra A, que, de acordo com as regras da língua, essas preposições não existiriam, não é isso? O correto é não ter essa preposição, né? Só que ele colocou a preposição, a gente está tentando entender por quê, né? Então, uma forma, uma hipótese seria isso, talvez para recriar a língua, que ele não gosta de coisa engavetada, não gosta daquela coisa engessada, que tem que ser daquele jeito. Então, ele está como se estivesse recriando a língua, tá certo? É uma hipótese, né? E a terceira hipótese seria a seguinte, talvez para deixar registrado em uso de língua oral próprio de sua região na época em que era criança, né? Então, ó, ele é um poeta mato-grossense, né? Aqui não diz se é da capital do estado, Cuiabá, ou é do interior de Mato Grosso, né? Mas seria ali da região de Mato Grosso, né? Então, essa região tem alguns regionalismos, né? Como o próprio nome diz, né? Então, tem algumas peculiaridades, né? Na língua também, algumas expressões regionais, né? Então, ele quis dizer que aí seria uma hipótese que ele utilizando essas preposições, né? Apesar de pela norma culta da língua não estaria correto, mas seria como se fosse um regionalismo, tá certo? Então, são frases, né, que ele ouve ali quando era criança, né? E aquilo ficou incutido na mente dele, aquele uso daquela preposição naquela frase, como um falar daquela região, tá certo? Lá de Mato Grosso, tá ok? Então, apesar de não ser o correto pela norma culta da língua, é uma utilização ali, uma fala regional. Então, ele quis deixar registrado no texto, né, um falar, né, um uso da língua oral que é próprio do local ali que ele viveu quando era criança, que no caso dá a entender que é Mato Grosso, né? Apesar de não estar bem explícito no texto, né, como o poema é de lá e tal, então pelo falar regional indica que seja de lá, apesar disso não estar bem caracterizado no texto, tá certo? Bom, a terceira questão. Então, no final do texto, o narrador refere-se a uma canção que ouviu de um vaqueiro. Então, letra A. O que na canção encantou o narrador?
tá certo? Então vocês têm que procurar lá no final do texto, né? Que ele transcreve aqui uma canção que ele ouviu, né? E aí, tá bem aqui, ó, né? Aprendi a gostar, aí eu voltei agora para a página 213, tá, pessoal? Tô relendo o trecho da canção. Então, tá aqui, ó. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade. Agora vem um trecho da canção do vaqueiro. Ai, morena, não me escreve que eu não sei a ler, tá certo? Então, aí ele continua dizendo, aquele a preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. Então, ele já está dizendo qual é, né? No próprio texto, pessoal, ele já está dando a resposta da questão. Então, qual é? É o a antes do verbo ler. Tá aqui, ó. Ele mesmo já diz, aquele a preposto ao verbo ler. O que quer dizer preposto? Né? Quer dizer antes do verbo ler, que é essa parte aqui, ó. Ai, morena, não me escreve. Aí agora, que eu não sei a ler. Porque o correto pela norma da língua seria o quê? Que eu não sei ler, né? Não teria esse a antes do ler. O correto seria que eu não sei ler, não que eu não sei a ler. Mas ele diz que aquele a antes do verbo ler, né? Quando ele ouve, né? Ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro, né? Então é justamente isso que encantou o narrador, que é essa preposição a antes do verbo ler, tá certo? Então aqui é uma questão que tem a ver com a preposição, né? O uso da preposição a, mas na realidade ele está querendo fazer uma interpretação de texto, mas você está bem tranquilo, né, pessoal? Isso aqui é só vocês localizarem onde está no texto e vocês identificarem, tá certo? E a letra B. Para o narrador, o emprego do a ampliava a solidão do vaqueiro. Você concorda com ele? Se sim, explique por quê. Bom, aqui, pessoal, é uma resposta pessoal de cada um, né? Agora, vamos supor que essa questão caísse numa prova, né? Então, alguns poderiam dizer que concordam, outros poderiam dizer que não concordam. Ambas as respostas estão corretas, porque é uma resposta pessoal. Agora, o que eu chamo a atenção é que ele diz o seguinte, se sim, explique por quê, tá certo? Então, se você concorda, você vai explicar. Então, olha só, pessoal. Aí você não concorda, você não vai explicar? Poderia isso numa questão, numa prova? Lembrando que a resposta tem que ser correta e completa, né? Então, esse tipo de enunciado dificilmente cairia numa questão de prova do colégio militar, tá certo? Por quê? Porque aí excluiria a justificativa do não, né? Mas provavelmente ela seria modificada para que tanto quem dissesse sim como quem dissesse não tivesse que justificar, tá certo? Pelo próprio tipo de sistemática de prova de vocês. Mas é importante vocês terem sempre em mente, sempre que vocês forem emitir um posicionamento de vocês, seja que sim ou seja que não, vocês têm que justificar, particularmente porque aqui está mandando explicar por quê. Então você poderia dizer que, por exemplo, você concorda que o a ampliava a solidão do vaqueiro, e aí pode dizer algo que vocês julguem que seja adequado, que, por exemplo, olhando aqui, ó, ai, morena, não me escreve que eu não sei a ler. Isso ampliava a solidão, porque ele se sentia muito sozinho, porque era uma pessoa, exemplo, tá? Era uma pessoa que não dominava bem o uso da língua portuguesa, então isso ele se sentia envergonhado, né? Isso ele se sentia solitário, porque ele tinha vergonha de expressar o amor dele pela morena e cometer um erro de português. E aí isso aumentava a solidão dele, porque ele, como ele não era uma pessoa muito culta, né? Então ele tinha vergonha de expressar e cometer erro de português e afugentar o amor dele. Exemplo, tá? Tô dando aqui um exemplo. Mas o importante é isso, é vocês dizerem se concordam ou não e explicarem, se disseram que concordam, explicarem por que concordam. Se disserem que não concordam, explicarem por que não concordam. Tá certo? Então, sempre tem que ter a coerência
tá ok? E sempre dá a resposta completa. Bom, e aqui vamos para o número 4, tá certo? O gosto do escritor pela invenção e recriação da língua não se deu apenas em torno das preposições. Por quê? A gente está vendo que ele está usando várias preposições, o autor, né? Está usando várias preposições de forma que normalmente pela norma culta da língua não se utilizaria, né? Então isso é que chama a atenção para o texto. Mas aqui ele está dizendo que o gosto do escritor pela invenção, pela recriação da língua, não é só ficar colocando preposição em locais que normalmente não teria preposição. Tem uma outra situação, né, que ele também mostra como se ele estivesse recriando a língua portuguesa, que não é o uso da preposição, tá? E aí ele quer saber exatamente isso. Que outra palavra da língua aguçou seu interesse por, entre aspas, desengavetar palavras? Ou seja, o autor, quando ele diz, entre aspas, desengavetar palavras, ele quer dizer assim, quer tirar palavras da gaveta, né? Ou seja, ele está querendo criar palavras novas que não existem, né? Colocando preposição em locais que não teria preposição pela norma culta da língua. E tem uma palavra que ele cria. E aí, pessoal, que palavra é essa? Então, a palavra é a palavra disseliminar, tá certo? Essa palavra ela não existe, tá certo? Mas o autor ele cria essa palavra. Então é como se ele estivesse desengavetando essa palavra. Então tá tirando da gaveta, assim, se fosse comparar, tirando do forno, né? Tá criando uma palavra nova, tá certo? Então isso é um recurso do autor, né? Para dizer como se ele estivesse querendo modificar a língua, criar palavras novas, tá certo? E ele, apesar de na maior parte, né, do texto, ele está usando preposições, e daí o livro ter colocado esse exercício na parte, né, de preposição, exatamente para vocês saberem o uso correto da preposição. Então aqui nesse texto, pessoal, ele está querendo que vocês mostrem isso, né? Vocês identifiquem que aquela preposição ali não está corretamente pela norma culta da língua, tá certo? Que é a maneira que vocês escrevem nas avaliações do Colégio Militar de Brasília, né? Então, por exemplo, esse uso da preposição, como ele várias vezes usou, né? Ele falava de sério, ele foi estudar no Rio e voltou de ateu, né? Não seria uma forma de vocês escreverem na avaliação de vocês. Por quê? Porque não é a norma culta da língua. E aí, assim, estaria errado, né? Pelo critério de correção das provas de vocês, tá certo? Mas, da mesma forma que existe licença poética, né? Então os autores eles têm uma criatividade para escrever, né? E aqui, justamente, o objetivo do autor foi esse, foi mostrar que ele está criando palavras, ele está botando preposições, né, em locais que não teria, pela norma culta da língua, aquela preposição, tá certo? Então é uma excelente oportunidade para vocês saberem o uso correto das preposições, né? Então a gente está aprendendo o que é preposição, classificando as preposições, né? Aprendendo os valores semânticos, né? Que são as relações das preposições, né? E agora esse exercício traz um novo objetivo para vocês saberem se aquilo, né, que é uma preposição está usada de forma correta ou não, né? Então esse é o maior valor desse exercício, tá bom, pessoal? Então nós vamos interromper aqui para vocês irem por intervalo, tá ok? E no retorno do intervalo, então, nós vamos continuar o restante dos exercícios de preposição, tá bom, pessoal? Bom intervalo, até daqui a pouquinho.